A oncologia, eu acho que é a maior especialidade que demanda um atendimento multidisciplinar e que demonstra o valor de um atendimento multidisciplinar, né? Eu tenho uma atuação tanto dentro do hospital quanto em consultório. E, assim, é muito mais fácil você trabalhar dentro de um hospital com equipe multidisciplinar, principalmente em oncologia. Todos sabem a importância de cada um e geralmente a gente tem um time muito forte, né, entre o cirurgião, o radioterapeuta, a equipe médica em si, nas suas diferentes especialidades, e o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, né? Então, a importância é crucial, o paciente precisa disso, ele precisa dessa interação, ele precisa desse diálogo, das discussões de caso, e isso acho que dentro dos serviços de oncologia ocorre, né, com muita frequência e relativa facilidade. No consultório, né, nas clínicas, em ambulatórios não dentro de hospitais, você nem sempre tem essa facilidade, né? Então você tem que ir atrás dessa informação, você tem que ligar, você tem que procurar, mas ela é importantíssima de ser feita. O encaminhamento para a reabilitação, ele é feito pelo cirurgião e ele acaba sendo muito individualizado, né? Depende da análise do médico para ver o momento que o paciente já pode iniciar com exercícios, com orientações. Na verdade, idealmente, a gente fala que a reabilitação começa no pré-operatório. Então, idealmente, o contato com o fonoaudiólogo deveria acontecer antes da cirurgia, para a gente explicar os métodos de reabilitação, deixar claro que a gente vai participar desse processo e tirar possíveis dúvidas. No pós-operatório, para a reabilitação propriamente dita, então esse encaminhamento ele é individualizado, costuma ser por volta de 15, 20 dias do pós-operatório. Nesse tempo a gente já pode iniciar ou com vibrador laríngeo, ou com a voz esofágica, ou com, se foi uma colocação primária, esse tempo de 10 a 15 dias a gente pode iniciar a tentativa de produção pela prótese. Se for uma colocação secundária, geralmente esse tempo já é imediato, a gente já pode iniciar a reabilitação assim que colocada a prótese. Nós temos 3 principais métodos de comunicação alaríngea, pós-laringectomia total. Todos eles têm vantagens e têm desvantagens, né? Então, o vibrador laríngeo, ele tem a grande vantagem de, na maior parte dos casos, ele ser mais rápido, mais imediato, às vezes até imediato, em alguns pacientes, você colocando no local adequado, orientando, você já consegue uma comunicação muito efetiva. Então, ele é rápido, ele produz na maior parte dos pacientes também uma inteligibilidade muito boa, e estudos mostram que ela pode ser até superior que a voz esofágica. A grande desvantagem é uma voz mais mecânica, né, mais robotizada, com menos expressividade vocal. Existe a questão do custo, mas hoje em dia a gente está trabalhando para conseguir através do SUS, então isso pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, dependendo de como você tem acesso a ela. E a outra desvantagem é precisar da mão, o que acaba também exteriorizando uma deficiência. A segunda opção é a voz esofágica. Ela tem a grande vantagem de não precisar de equipamentos, instrumentos, ela é feita com o próprio corpo, o indivíduo é ensinado a produzir um som pelo esôfago com diferentes métodos. E a grande desvantagem é que ela é muito difícil de ser aprendida, né? Ela é difícil do paciente entender a fisiologia, que é uma fisiologia que nunca foi usada, né? O esôfago nunca produziu voz antes, e ela é difícil na sua mecânica, né? Eu tenho que introduzir ar no esôfago através de uma pressão positiva que tem que vencer 2 sistemas de pressão para
que o ar se introduza no esôfago. Então essa é a grande desvantagem. A gente tem uma taxa de sucesso que gira em torno de 40%, ou seja, de cada 10, 4 vão conseguir falar com voz esofágica, uma fala fluente. E por fim, a voz traqueoesofágica, ou a voz através da prótese. A grande vantagem é que ela é, sem sombra de dúvida, a melhor voz. Ela é produzida com ar pulmonar, então a voz é mais forte, é mais fluente, tem maior entonação do que todas as outras opções de comunicação. E a grande desvantagem é que eu preciso, né, de um procedimento cirúrgico, eu preciso de trocas periódicas e eu tenho alguma porcentagem pequena de complicações, né, que fazem com que precise de mais troca, de algumas intervenções. Então, né, às vezes o paciente pergunta qual que é a melhor forma de comunicação. Você dá as vantagens e desvantagens para cada um e ele acaba te perguntando o que você recomendaria, né? A melhor voz, em termos de voz, a melhor voz é a da prótese, sem sombra de dúvida. O paciente laringectomizado total, ele sofre modificações fisiológicas tanto na fonação, quanto na respiração, no olfato, né? Então, o tempo de adaptação, tanto do ponto de vista físico, do organismo se adaptar a essas modificações anatômicas, quanto do ponto de vista emocional, ele não é pequeno, né? Existem até questões de identidade, às vezes o paciente está reabilitado do ponto de vista vocal, ele tem a melhor voz que ele poderia ter do ponto de vista da análise de um fonoaudiólogo, mas ele não sente que aquela voz é a dele, ele não se identifica com aquela voz. Então é um período que não são modificações pequenas, vamos dizer assim, não são adaptações pequenas de serem conseguidas, né? Esse tempo para total adaptação e recuperação da qualidade de vida, obviamente ele é individualizado, mas ele gira em torno de 1 ano, e tem estudos que mostram isso também. E a gente tem vários pacientes, a gente tem até trabalhos que mostram que a qualidade de vida ela pode ser até melhor pela referência dos pacientes do que antes da laringectomia. O paciente precisa ter um razoável nível cognitivo, né? Ele precisa ser capaz de entender a fisiologia da nova voz, tanto do ponto de vista de como ela é produzida, como a necessidade de, geralmente, no primeiro momento, usar a mão, usar o dedo para ocluir o estômago ou o filtro, e ele precisa ter uma boa coordenação, né, para entender que ele vai ocluir na hora da expiração e da produção da voz. Ele precisa ter idealmente, né, uma boa destreza manual para a oclusão do estômago e também essa coordenação. E precisa da seleção médica também, né? Isso acaba variando de instituição para instituição, de médico para médico. Às vezes, o paciente que faz uma laringectomia de resgate, ou seja, ele já passou por um tratamento de radioterapia e a laringectomia é um tratamento para uma recidiva, né? Então, geralmente não se coloca a prótese numa colocação primária, né? Então, o cirurgião faz a laringectomia, aguarda uns 3, 4 meses e depois o cirurgião escolhe o melhor momento em termos de cicatrização, de complicações para a colocação da prótese. Então, tem os critérios médicos também para a determinação do paciente e da escolha do momento da colocação da prótese. A complicação mais comum é
é o vazamento da prótese, né? Ou porque ela já está num momento de necessidade de troca, de tempo de uso, né? Em função principalmente da cândida, ou por tamanho da prótese, por outros motivos que têm que ser investigados pelo médico, pelo fonoaudiólogo e tomadas as devidas providências, né? Algumas vezes o paciente, nas suas primeiras colocações, a voz ou não sai, ou sai com uma qualidade vocal muito tensa. Isso pode ser por uma tensão muito grande na tentativa de se comunicar, ou por uma questão do esôfago, né, do esfíncter esofágico, que é quem vai produzir a voz, ter uma hipertonia, uma tensão maior. Isso pode ser resolvido às vezes com fonoterapia, ou às vezes precisa de um procedimento médico, de botox, de uma cirurgia. E às vezes a voz, o contrário, né? Ela sai fraca demais, que geralmente está associada a uma hipotonia, uma fraqueza do esôfago, ou também pode ser por questões funcionais, por questões respiratórias, que vão ser trabalhadas com o fonoaudiólogo também. Acho que essas são as principais complicações. Historicamente, a fonoaudiologia teve um preconceito com a laringe eletrônica. Então, historicamente, não se dava a opção da laringe eletrônica por não ser o método ideal para a comunicação em função da sua qualidade vocal mais robótica, sem expressividade. A gente foi evoluindo e entendendo que o paciente, que o grande objetivo pós-laringectomia é a comunicação, né? E a laringe eletrônica permite uma comunicação efetiva para a maior parte dos pacientes, seja por um período temporário após a laringectomia, enquanto se aguarda a colocação eventual de uma prótese, seja enquanto ele faz uma reabilitação para a voz esofágica, que está demorando um pouquinho. Isso acaba gerando, propiciando uma redução da ansiedade na comunicação, né? Em alguns países, o paciente sai da laringectomia no pós-operatório com vibrador laríngeo, né? Justamente focando nesse objetivo de comunicação. Hoje em dia a gente, né, entende que ela pode ser uma excelente forma de comunicação, tanto temporário quanto definitivo, quando outras opções não são possíveis ou o paciente não quer outras opções também. A gente tem pacientes vendedores, palestrantes, comerciantes que usam como uma forma de comunicação muito bem, e estão muito bem. E existe o preconceito do paciente também, né? Isso não é raro de acontecer. A hora que nós vamos mostrar a opção da voz eletrônica, da laringe eletrônica, ele diz: eu não quero isso, eu não gosto disso, fica chocado, enfim. Também, historicamente, a gente aceitava, ok, então tudo bem. Hoje em dia, né, se não, vamos lá, vamos entender que no momento a gente não quer uma voz bonita ou uma voz feia. A gente quer que você se comunique, que você expresse pensamentos, sentimentos e emoções de uma forma efetiva. E para isso, às vezes, neste momento, né, a laringe eletrônica ela é a solução ideal para aquele momento. Então a gente tem que trabalhar com esse preconceito, com essa recusa inicial do paciente. Hoje em dia a gente tem requerimentos para que o paciente preencha, o médico e o fonoaudiólogo assinem, e ou ele ou a instituição, dependendo da instituição que ele está, do estado que ele está, façam esse pedido junto às secretarias de saúde. Esse é todo um trabalho que vem sendo desenvolvido, que está pela Associação
Brasileira de Câncer de Boca e Garganta, com apoio de instituições científicas, né, da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e está mais ou menos avançado de acordo com o estado, de acordo com a cidade. Né? Mas é o nosso papel, como profissionais de saúde, falar que esse direito existe e está sendo trabalhado nas suas respectivas localidades. Uma das sequelas da laringectomia total é a dificuldade da respiração, né? O ar passa a entrar frio, seco e sujo pelo traqueostoma, né? Ele não mais é filtrado, aquecido e umidificado pelo nariz. Isso gera uma série de dificuldades, excesso de muco, dificuldades respiratórias, que impactam muito a qualidade de vida do laringectomizado total após a cirurgia, no curto, no médio e no longo prazo. Então, a reabilitação pulmonar, ela tem todas as evidências de que ela é eficaz para a melhora de qualidade de vida e desses sintomas respiratórios. Então, a meu ver, o ideal é a gente também falar sobre isso antes da cirurgia, quando existe essa demanda do paciente, e já orientá-lo na primeira terapia, né? No primeiro contato pós-cirurgia. O ideal é que a gente já oriente a necessidade do uso de filtros, de proteção do estômago, de protetores, né, descartáveis, laváveis, enfim, toda a proteção que existe disponível para que o paciente melhore, né, de uma forma bastante eficaz a sua respiração. Nós ainda temos poucos lugares que oferecem capacitações e formações em fononcologia, né? Mas temos alguns lugares bons, de qualidade, em diferentes regiões do país. Ainda pouquíssimos, mas temos, e temos residências em oncologia, ou em outras áreas que não em oncologia, mas que envolvam, né, algum treinamento na área de reabilitação em fononcologia. Eu acho que a Atos vem propiciando vários cursos e várias webinars de forma muito generosa e com muita qualidade para a gente aprender e se atualizar, né? Tanto os cursos básicos, que ainda são muito importantes para o Brasil, quanto atualizações, né? A partir do momento que a ciência evolui muito rapidamente, e dentro da fononcologia a gente tem, por exemplo, laringectomizado total, que precisa de aparelhos, né, de utensílios, e isso tem um desenvolvimento crescente. A gente tem que estar sempre se atualizando, e a gente tem esse acesso, felizmente, muitas vezes gratuito, inclusive. O impacto de uma laringectomia, ele do ponto de vista emocional, geralmente ele não é pequeno, né? Você tem muitas modificações estruturais, você tem modificações da sua identidade vocal, do como você soa, do como você expressa. O paciente passa a se sentir um deficiente, né, no como ele soa. E fora isso, a gente tem uma questão de sociedade, né? A nossa sociedade não tem muita informação do que é um laringectomizado total, do que é uma voz diferente, de que aquele indivíduo que soa diferente por um câncer avançado de laringe, ele é um vencedor, ele passou por uma laringectomia, ele geralmente já está curado de um câncer, e ele tem uma voz diferente, ponto, né? Não é uma voz que significa
menos cognição, menos capacidade, menos qualquer coisa, né? Então a sociedade não está preparada, informada sobre isso, né? A informação é a base do preconceito. Então a gente tem muitas coisas a orientar o paciente, e o fonoaudiólogo é um confidente, sim, né? Esse vínculo que a gente vai criando, principalmente pela frequência, tanto pela frequência das terapias, quanto pela empatia do fonoaudiólogo, pelas conversas, pelas orientações. Então, a gente vai fazendo um aconselhamento, o aconselhamento faz parte da atuação do fonoaudiólogo com relação a todas essas questões, e sempre que necessário, sempre que identificado, o encaminhamento para um profissional da psicologia, da psiquiatria. Nas grandes instituições a gente tem o psicólogo como parte integrante do time, então isso é muito fácil de ocorrer. A gente tem os grupos de apoio que têm uma importância fantástica, né? Nessa questão emocional. Uma coisa é eu orientar um paciente, uma coisa é ele receber a mesma orientação de um par que viveu isso, né? Tem um sentido e um efeito, às vezes, muito diferente. A gente tem os corais, que são verdadeiros pontos de sucesso nessa reabilitação integral, nessa inclusão, né, do paciente com essa nova voz. E fora das instituições, né, também a necessidade de identificação dessas questões e encaminhamento para um outro profissional da psicologia. A especialidade em fono-oncologia, ela ainda é pequena no Brasil. Eu acho que, em grande parte, pela formação, pela dificuldade de formação que a gente tem, né? Então, o que a gente precisa é que mais alunos de graduação se interessem por essa área, né? Vejam o quanto ela é gratificante, o quanto ela é maravilhosa da gente trabalhar, né? O quanto que a gente devolve qualidade de vida, melhora a qualidade de vida dos pacientes. Então, o que eu acho que a gente precisa para ter mais gente trabalhando em fono-oncologia é que nas faculdades os currículos tenha não só dentro da grade curricular, mas palestras profissionais que trabalham com isso, mostrando a reabilitação de um laringectomizado total, de um endosectomizado, tanto na área de voz quanto na área de deglutição, palestras nas semanas de fono nas diferentes universidades e formações tanto de mais qualidade quanto em quantidade, né? Que a gente tenha mais lugares que ofereçam cursos de formação, cursos pós-graduação, de extensão, né? Lives, webinários nessa área, para que o aluno se interesse.